Olá pessoal, recentemente a Usiminas caiu bastante e é sobre isso que eu irei falar nesse vídeo. Usiminas caindo é uma oportunidade ou é apenas mais um sinal para você ficar de fora dessa empresa? Olá a todos, se você ainda não me conhece, meu nome é Vitor Faustino, convido a todos aqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, deixem um like e fiquem à vontade na seção dos comentários. Eu irei falar nesse vídeo sobre os seguintes temas: por que as ações estão caindo, resultado do primeiro trimestre de 2024 que gerou essa queda, dividendos e a queda é uma oportunidade ou é uma cilada? Então vou colocar na tela para vocês. Usiminas lucra 35,6 milhões no primeiro trimestre e isso representa uma queda de 93%. Isso aí, pessoal, essa queda ali no lucro já fez o pessoal ficar bastante preocupado, né? Porque uma queda de 93%, vamos destrinchar esse resultado. Primeiramente, como investir na Usiminas? Você pode investir nela com USIM3, que é o código USIM3, e existem dois tipos de ações preferenciais, a USIM5 e a USIM6. A diferença é que ela tem umas regrinhas ali de pagamento de dividendos, tem uma certa prioridade, umas regrinhas, mas são duas ações preferenciais, por isso 5 e 6. Quanto aos acionistas, a Usiminas possui tanto ações preferenciais quanto ações ordinárias. Nas ações ordinárias, a gente tem a Companhia Siderúrgica Nacional com 15%, o Nippon Steel Corporation com 22% e a Ternium Investments com 34%. E aqui, algo importante da gente comentar é que tem essa Nippon Steel Corporation participando com 22% das ações ordinárias. Eu mostrei no vídeo da CMN3, que é a CSN Mineração, da Vale, que os japoneses gostam muito de investir no mercado de minério brasileiro. E aqui não é diferente na Usiminas, tá? E nas ações preferenciais, temos a Companhia Siderúrgica Nacional com 10%, a BlackRock com 10%, e a Ternium com 69%. Quanto aos destaques financeiros, eu vou colocar aí para vocês na tela de 2017 até 2023, ok? A gente teve uma receita que saiu de 10,7 bilhões para uma receita que foi para 27,6 bilhões. Porém, ao longo desse intervalo, a gente tem às vezes um momento que ela ganha muito, como por exemplo, a receita líquida de 2021 foi de 33 milhões, porém ela caiu para 32 milhões em 2022 e para 27 em 2023. E isso demonstra que você tem que ficar atento que a Usiminas, querendo ou não, ela é uma empresa de commodities e essa oscilação no resultado, ela é algo normal, porque por mais que ela faça o serviço dela bem feito, ela extraia bem, ela tem um bom custo, ela controle bem as despesas administrativas, ela é uma refém dos preços do mercado internacional. E quanto a isso, pessoal, não há muito o que fazer. E uma dúvida que pode surgir é: como que eles fazem dinheiro? Eles mais exportam ou mais vendem para o Brasil? Eles mais vendem o minério bruto ou eles vendem o minério já com algum trabalho? Vamos falar sobre isso. A Usiminas, ela produz duas coisas. A primeira coisa que ela faz é a produção do aço bruto. A produção do aço bruto no primeiro trimestre de 2024 foi de 700 mil toneladas. E esse aço bruto é feito um trabalho de industrialização, de melhoria nele. É um trabalho bem mais detalhado, que envolve bem mais tecnologia, né? Bem mais serviços agregados, onde eles produzem o aço laminado. O aço laminado teve o total de produção de 1.023 mil toneladas, ou seja, 1 bilhão de quilos, entendeu? E como que é feito o volume de vendas para isso? Do total de vendas em toneladas, a gente teve 919 mil toneladas sendo vendidas para o mercado interno e somente 123 mil para o mercado externo. E o que isso significa? Significa que a Usiminas possui uma baixa exposição cambial quanto às suas receitas. A gente vai verificar a questão do endividamento mais para frente, né? Porém, na questão de receita, 90% no primeiro trimestre de 2024 foi vendido aqui para o Brasil e não tem impacto de variação cambial. E eu vou colocar aí para vocês um gráfico mostrando esses números, né? Desde 2019 até 2023, e o mercado interno ele sempre foi preponderante nas vendas da Usiminas.
E como que funcionam as vendas? Pessoal, o aço bruto eles não vendem, eles utilizam esse aço bruto para fazer os laminados. Então eles produzem chapas grossas, lâminas a quente, lâminas a frio e galvanizados. E a maior parte do uso desses materiais é para a construção civil, porém é utilizado bastante em máquinas e equipamentos e também na linha branca, tá? Que são geladeiras, máquinas de lavar e coisas desse sentido, tá bom? Também é muito forte na indústria automotiva. E o CAPEX? O CAPEX ele está intimamente ligado ao imobilizado. Normalmente, esses gastos com CAPEX eles são feitos ou para aumentar a capacidade produtiva ou são utilizados para diminuir custos. Então, às vezes, você faz uma nova unidade fabril, compra uma nova máquina que gasta menos energia, que requer menos manutenção, menos pessoas lidando com ela e acaba que ela fica mais barata com o tempo. Às vezes ela se paga de 5 a 10 anos, ela já se paga só com a economia que ela gera. E o que a gente teve de 2022 para 2023? Como o resultado de 2021 foi muito grande, eles tiveram um recorde da receita em 2021, eles pensaram, olha, agora a gente está com grana, a gente pode investir. E eles investiram na reforma do alto forno número 3. O alto forno 3, ele vai ter ao todo 2,7 bilhões em investimentos e os benefícios esperados são ganhos de produtividade superiores a 30%, ganhos em eficiência de combustíveis de 9%, ganhos em consumo específico de coque de 20% e redução do GE com incorporação de modelos sofisticados de controle, ou seja, uma máquina que te permite controlar mais produção, custo e tudo mais, beleza? Então você vê que a Usiminas, ela lucrou muito em 2021 e ela pegou toda essa grana a mais para colocar na própria empresa para reinvestir, para melhorar sua capacidade fabril. E isso, ao meu ver, é positivo. Por um lado, isso diminui os dividendos, por um lado, isso diminui tanto que é repassado para nós investidores, né? Mas por outro, a gente vai poder colher esses frutos desses investimentos no futuro. Quanto ao endividamento deles, é um endividamento muito tranquilo. Eles possuem hoje 5,7 milhões em caixa e em 2024 eles não vão pagar praticamente nada de dívida, 2025 praticamente nada, e só lá em 2026 que eles têm o compromisso de pagar 3,7 bilhões em dívidas. Então é uma dívida super tranquila. Se você for analisar dívida líquida sobre EBITDA, no final do primeiro trimestre de 2024, estava em 0,22. Só para você ter ideia, é preocupante uma dívida líquida sobre EBITDA de 2 e eles estão em 0,22. Então, está muito baixo, dívida super controlada não é um problema. E agora vamos nos debruçar mais sobre os números, né? A cotação, na data que eu estou gravando esse vídeo, está em R$ 8,20. Ela, nos últimos 12 meses, valorizou 13,57%. O PVP está em 0,43% e o Dividend Yield está em 3,45%. Com destaque que a gente tem para o resultado agora do primeiro TRI de 2024 gerou uma queda que está aí destacada na imagem para vocês. E esse gráfico demonstra o porquê que as cotações estão caindo. Olha, no curto prazo tudo pode acontecer, mas no médio e longo, cotação sempre segue lucro. E se você for ver, essa linha verde que está aparecendo na tela para vocês é a linha do lucro líquido. E a linha marrom é a cotação. Veja que de 2009 até 2023, elas andam praticamente no mesmo desenho gráfico. Então, sempre pense nisso. Por que caiu? Olha, normalmente é porque está caindo o resultado. E quanto aos dividendos, o dividend yield médio dos últimos 5 anos está em 4,74%, com destaque para o dividend yield atual de 3,45%. De 2018 para cá, pessoal, ela voltou a pagar dividendos, ela não pagou nem em 2016 e nem em 2017. Mas ela vem pagando bem pouquinho. Só em 2021, que já começou a ter um resultado muito bom, eles pagaram mais de 8%, em 2022 mais de 8%, mas no geral não é uma empresa com histórico de bom pagamento de dividendos, tá? Então, se você quiser dividendos para essa empresa,
só tem duas alternativas: esquece a Usiminas ou compre ela somente em momentos em que ela está extremamente descontada, em que o mercado está batendo. Mas aí eu te pergunto, você vai ter coragem de entrar quando o mercado estiver batendo na Usiminas? Muitas pessoas não. E já que a gente está falando de dividendos, recentemente houve uma aprovação de dividendos de 330 milhões em dividendos. Olha, 330 milhões, levando em consideração o tanto de ação que tem, é um pagamento de dividendos de 0,28 reais, que se você tiver a ação preferencial USIM 5, é o equivalente a 3,04% de dividend yield, tá bom? O pagamento será efetuado no dia 24 de junho aos acionistas titulares de ações de emissão da companhia em 25 de abril. Mas e aí a pergunta que fica, depois de toda essa queda, ela está barata ou não? O meu modelo de selecionar ações é o modelo do Joel Greenblatt, o modelo da Fórmula Mágica, que é explicado nesse excelente livro aqui, ó, Fórmula Mágica do Joel Greenblatt. Então, pessoal, eu só seleciono ações por esse método. E esse método, eu faço um ranqueamento onde eu levo em consideração o EV/EBIT e o ROIC, e ações que têm liquidez média diária de mais de R$ 1 milhão. E eu seleciono somente as 15 melhores ações. Eu seleciono isso em todo mês de abril do ano, e eu só faço o rebalanceamento no abril do ano seguinte, ok? E o que acontece? A Usiminas, pessoal, ela está não é entre as 15 melhores, onde eu seleciono as ações, ela está entre as 20 piores. Então a Usiminas ainda não está fazendo sentido, ainda não tem um preço, não tem um EV/EBIT que faça sentido eu colocar o meu dinheiro nessa empresa, tá? Então eu particularmente hoje não invisto em Usiminas porque ela não atende o meu critério de seleção de ações. Eu coloquei aí na tela para vocês o EV/EBIT e o ROIC. Se você olhar o EV/EBIT hoje, ele está em 30,47. E a média dele é de 7,61. O EV/EBIT, pessoal, alto, ele pode ser considerado mais arriscado, pois indica um valor de mercado elevado em relação ao seu lucro operacional. EV/EBIT, ele é assim, ó, quanto menor, melhor. Quanto menor, mais barato. Porém, por outro lado, o ROIC é ao contrário. Quanto maior o ROIC, melhor. E o ROIC dele atual está em menos 1,12, enquanto que o seu ROIC médio é de 2,44. Qual que é um ROIC ideal para investir? Pessoal, acima de 15%. Mas aí uma dúvida que fica é, será que temos uma oportunidade de trade à vista? Porque como vocês já acompanham meu conteúdo, ou se ainda não acompanhavam, comecem a acompanhar a partir de já, eu sempre gosto de dar uma olhada no gráfico do RSI, que aqui no Brasil a gente chama de índice de força relativa, que ele demonstra quando o mercado bate muito em determinado ativo, se vale a pena ou não comprar esse ativo. E aqui nesse gráfico temos a Usiminas no gráfico semanal, tá? Eu coloquei aqui a USIM 5, ok? E o que aconteceu aqui, pessoal? Quando saiu o resultado, olha só o tamanho dessa queda. Ela caiu em uma semana 18,5% e ela continua caindo na semana atual que eu estou gravando esse vídeo. E o que vai acontecer daqui a uns dias, pessoal? Olha, se vocês analisarem aqui, o índice de força relativa dela está em 35,03%. E qual que é o trade que eu gosto de fazer? Eu gosto de quando o índice de força relativa fecha abaixo de 30, igual foi nesse candle aqui, eu gosto de comprar e eu vendo quando ele fechar acima de 80, igual foi mais ou menos aqui, ó. Então eu teria ganho 56%. Tá bom? Então ela está quase num nível de sobrevendida e que será atraente para fazer um trade. Porém, uma coisa precisa ficar muito clara. Ao fazer o trade de índice de força relativa, você precisa levar em consideração a escolha dos ativos. A escolha dos ativos é tão importante quanto a escolha do modelo de operação a ser feito. E olha só o problema da Usiminas. Eu mostrei para vocês aqui que quem comprou aqui e vendeu aqui ganhou 55%, certo? Você tem que sempre comprar abaixo de 30 e vender acima de 80. Mas olha só o que aconteceu com essa pessoa que comprou aqui. Essa pessoa comprou aqui, certo? E ela só foi fechar acima de 80 aqui, ó. Então a pessoa gastou 426 dias, ou seja, 1 ano e 2 meses ali mais ou menos, para perder 7% nesse trade. Então, como ele é uma commodity, como ele oscila muito, como ela não é uma empresa das mais consistentes,
ela talvez não é uma boa empresa para você fazer essa operação de trade. E aqui, pessoal, algo que eu quero trazer bem claro. Eu não sou a favor de girar a carteira fazendo trade, eu não estou te recomendando a fazer day trade, mas às vezes você quer investir na Uzi Minas, independente da questão lá do Joel Greenblatt, mas um bom ponto que você pode, uma boa ferramenta para escolher o seu ponto de entrada, pode ser o índice de força relativa. Você compra ela abaixo de 30 se você quer entrar numa empresa e você já está comprando ela sobrevendida. Assim, você não corre o risco de comprar topo, você não corre o risco de comprar quando está todo mundo na sardinhagem, está todo mundo na euforia, tá? A minha ideia aqui é mostrar para vocês várias ferramentas, vários elementos para você fazer a sua seleção e entrar ou não numa empresa, ok? Então, Vitor, como é que eu faria? Eu não entraria nem pela fórmula mágica do Joel Greenblatt, nem para fazer essa operação de segurar a ação, e eu também não entraria pelo índice de força relativa, tá? Porque ele é um papel que não é um papel muito direcional, ele oscila demais e ele pode dar prejuízo, tá bom? Mas isso não é uma recomendação de compra e nem de venda, é apenas eu trazendo aqui informações sobre uma empresa e compartilhando as minhas reflexões sobre essa empresa, tá? Se você ficou até aqui, peço que você compartilhe com quem você acha que vai gostar, deixe o seu like e se inscreva no canal. Muito obrigado por ter ficado até aqui, meu nome é Vitor Faustino e essa foi a minha contribuição.